Olá pessoal, meu nome é Leandro Torres e sejam bem-vindos a mais uma aula dentro do nosso programa de capacitação acelerada em OutSystems. Hoje vamos falar um pouquinho sobre controles de acesso. Eu vou passar alguns slides, como sempre, depois a gente pula lá para o Service Studio para fazer alguns testes, lá, alguns exemplos. Controle de acesso basicamente é determinar quem pode fazer o quê, né? Ou seja, quais são os usuários e a role desses usuários e as permissões desses usuários e quais telas eles podem acessar e quais informações da base de dados eles podem acessar. Também a gente consegue utilizar as roles para, por exemplo, a gente verificar se determinado usuário que está acessando a aplicação, ele deve ou não acessar algum elemento que está na nossa página, como por exemplo um botão de deleção de algum recorde, por exemplo. Tá? Então, a autenticação é identificar quem está acessando a aplicação. Basicamente é o usuário que está cadastrado na nossa tabela de usuários e ele tem um nome e uma senha próprios, tá? E esse usuário, a gente vai checar se ele tem autorização correta tanto para acessar as páginas ou para acessar as informações que estão nas nossas páginas ou executar as tarefas que nós queremos que ele execute, tá? Para manipular, para a gente gerenciar os nossos usuários, a própria plataforma OutSystems já disponibiliza uma aplicaçãozinha acessível via web para a gente navegar, então, tanto pelos usuários, como também para criar grupos de usuários e atribuir roles a grupos e a usuários, tá? Para acessar essa nossa página, essa nossa aplicação, né, feita pela própria OutSystems, basta colocar o nome da nossa instância, né, que nós estamos utilizando. O nosso exemplo aqui é a nossa instância pessoal e /users. E eu vou mostrar isso na prática como é que funciona, tá? A gente também, se não quiser utilizar a gestão de usuários através dessa página na web, né? A gente pode também fazer isso dentro das nossas próprias aplicações, tá, pessoal? Isso que depois, futuramente, nós vamos ter um módulo onde eu vou mostrar como fazer isso de maneira bem prática e objetiva, tá? Quanto às roles, pessoal, normalmente as roles é que dão a garantia, né, ou melhor, as autorizações são feitas via as roles. E para a gente criar as nossas roles, nós podemos fazer também de maneira programática, mas normalmente a gente vai lá na nossa aba Logic e lá dentro vai ter uma opção Roles e lá que nós fazemos a criação das roles que nós necessitamos para fazer as autorizações dentro da nossa aplicação. Por padrão já é criado duas roles, uma chamada Anonymous e uma chamada Registrada. Todos os usuários que se logam têm que ter uma role registrada, tá? Ou melhor, tem a role registrada. Se nós quisermos, por exemplo, criar uma página que não precise de login, a gente tem que checar aí melhor, a gente tem que clicar na opção Anonymous. E aí essa página não precisa mais de um login para que se possa acessar, tá? É o que nós temos feito até agora na nossa aplicação e no nosso exemplo nós vamos alterar isso, tá? Quando a gente cria uma role, aqui tem o exemplo da criação de uma role chamada Manager, automaticamente é criado algumas ações que a gente pode consumir isso em Server Actions para tanto verificar se determinada pessoa tem, ou usuário tem a role específica, nesse caso a Manager, se a gente pode utilizar para dar role para alguém, para algum usuário, ou para revogar a role de algum usuário, tá? Então essas três ações já são criadas automaticamente quando a gente cria uma role lá na nossa abinha de Logics, tá? Aqui é só um slide para reforçar que a gente pode criar isso de maneira programática, adicionando essas ações dentro das nossas Server Actions, tá bom? A informação é aquela que é dentro da nossa aba Logic, existe um folder lá chamado Roles, e é através desse folder que nós criamos a nossa role, tá? Isso é criado em tempo de desenvolvimento, né? Ou de maneira programática. E uma vez criadas essas roles, a gente pode ir na nossa página Users através do web browser, acessar essa página Users através do web browser e atribuir essas roles que nós criamos aos usuários,
tá? Nós vamos fazer alguns exercícios para mostrar isso. As páginas foram criadas de forma automática pela própria plataforma. A gente pode clicar aqui em qualquer uma dessas páginas, nós vamos ver que estão criadas, estão checadas, né, como true, esses dois checkbox aqui, tanto de registrados quanto anônimos, tá? Se essa página tá definido como verdadeiro aqui, esse checkbox da role Anonymous, essa página não precisa de login, não precisa que alguém se autentique com usuário e senha para poder acessá-la, tá? Caso eu queira que seja necessário um login, eu tiro essa role de Anonymous, tá bom? Se eu quiser que seja o que nós chamamos de uma página pública, que qualquer pessoa que tenha URL possa acessá-la, a gente clica aqui em Anonymous. No nosso exemplo eu vou desclicar, tá, pessoal? Então, a pessoa para acessar agora a nossa página de home do nossa aplicação Wine, ela vai precisar se logar. Deixa eu dar um publish nisso. A gente vai ver esse comportamento na prática aqui acontecendo. Deixa eu fechar essa tela aqui. Estou publicando. Ok, vamos dar abrir em browser. Pronto. Agora, em vez de eu cair diretamente na nossa página de home lá da nossa aplicação Adega, que lista todos os vinhos, vocês viram que como eu tirei a role Anonymous, ou seja, aquela página precisa que se autentique, eu vou ter que passar um usuário e senha aqui para acessá-la. Então, eu vou colocar aqui Leandro CT, aquele nosso usuário lá que nós criamos para nossas aulas. Vou dar um login, tá? Lembrando que essa página eu não criei, foi uma página criada automaticamente pela própria plataforma quando a gente criou essa aplicação, tá? Então é bem bacana, é uma página que a gente pode editar, é bem fácil de fazê-lo, mas já facilita muito já ter uma página criada e toda a autenticação já pronta, tá? Então só lembrando, pessoal, eu fui obrigado a me autenticar agora nessa página porque ela é a página de home. Como é que eu sei que ela é a página de home? Porque ela tem um símbolozinho diferente aqui, que é uma casinha, tá? Como é que a gente muda a página de home? Só para lembrar, a gente vai aqui no nome da nossa aplicação e aqui tem um parâmetro que é Default Screen, tá? Então a Default Screen é essa página que tem a lista de vinhos, tá? Se a gente quiser alterar, a gente muda aqui essa informação. Então nessa página, que é a página que quando a gente se loga na aplicação, ou quando a gente entra na aplicação, ela é a página principal, nas permissões dela, eu tirei, né, eu desmarquei a role Anonymous, certo? Precisa ser registrado para poder entrar na nossa aplicação. Agora vamos criar uma role chamada Manager, né? Vamos brincar um pouquinho com ela. Para fazer isso, eu vou em Logic, em Roles, botando à direita e vou dar Add Role. O nome que a gente quiser, eu vou usar o nome Manager para ficar facilzinho, certo? E a gente pode ver que ele criou aqui, como a gente esperava, e também criou aquelas ações, tá, automáticas, que é de verificar uma role, se um determinado usuário tem a role, dar a role, né, dar essa role para algum usuário, ou revogar essa role de algum usuário, tá? Quando são criadas essas ações, podem ver que essa ação aqui, por exemplo, de cheque, que nós vamos usar depois no exemplo, a gente precisa inserir um usuário, né, que nós queremos verificar se ele tem a role, e ele vai devolver através de uma variável true ou false se ele não tem essa role, e true se ele tem essa role em questão, tá? Então isso aqui nós vamos usar depois agora num exercício, tá? Vamos dar uma olhadinha na nossa página, aquela que está na web, certo? Antes de... Aquela página que está na web, é onde a gente manipula os usuários, tá? Vou dar um copy aqui, eu vou abrir uma nova tab, vou dar um paste, e eu vou tirar aqui tudo, vou deixar só o nome da nossa instância pessoal, vou digitar users. Pronto. Está pedindo login, né? Vou botar o nosso usuário, ele é um super usuário esse aqui, é o primeiro usuário que nós criamos, que usamos para criar a instância. Não quero salvar, tá?
Então aqui, pessoal, a primeira aba, ela lista os nossos usuários. A gente tem 2 usuários de teste aqui que são criados automaticamente. E a gente tem um usuário, que é o nosso usuário, que nós criamos aqui para o propósito dos nossos testes, tá? A gente tem uma abinha de grupos, que a gente pode criar também, podemos colocar usuários dentro de grupos e de aplicações, tá? Eu posso clicar nesses itens e ver mais informações. Então, a minha aplicação Adega tem esses usuários que podem acessar, né? Se eu clicar em algum usuário específico, no caso o Leandro Torres, eu posso ver todas as roles que o Leandro Torres tem, tá? E o usuário Leandro Torres, ele é um super usuário, então ele automaticamente já tem todas as roles. Se nós criarmos roles novas, esse usuário ele acaba recebendo também essas roles, tá? Para a gente fazer algum exercício aqui fácil, eu vou criar um usuário qualquer aqui, eu vou chamar de Zezinho. Zezinho. Vou botar um e-mail qualquer aqui, zezinho@acme.com, zezinho@acme.com como username, como e-mail, e a senha eu vou botar aqui uma senha 1, 2, 3, 4, certo? 1, 2, 3, 4, bem fácil. Eu vou dar um save. Opa, precisa ter 5 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Save. Opa, vou botar 8 aqui, porque está pedindo mais caracteres. Tá, pronto. Criei o meu usuário, esse meu usuário a gente pode ver que ele não tem role nenhuma, tá? Então vamos fazer uma alteração lá na nossa página, dizendo que para a gente conseguir logar e ver, na verdade, conseguir ver a página Wines, a gente precisa até... já está clicado, né? Quando a gente criou a role de manager, ele já espalhou isso para a gente aqui, tá? Precisa ter a role de manager para poder entrar nessa nossa página. Tá? Eu vou dar um publish. Vocês viram que o nosso usuário o Zezinho não tem essa role de manager. Vamos testar para ver o que acontece. Tá? Open Browser. Deixa eu botar o login aqui de novo, para ele ir para a página de login. Beleza. Vamos entrar com o usuário Zezinho, que não é um manager. Zezinho@acme.com, a senha 8, login. O que está acontecendo, pessoal? O nosso usuário é um usuário comum, ele não tem a role de manager, mas para acessar a nossa página de home, é necessário que tenha a role de manager. Como o Zezinho não tem, a gente está vendo aqui que ele é mostrado para a gente uma mensagem automática dizendo que esse usuário não tem a permissão para acessar essa página, tá? Agora vamos dar a permissão para o nosso usuário Zezinho acessar essa página. Vamos copiar isso de novo. Acabei fechando sem querer aqui. Vamos abrir o users novamente. Users. Lá no Zezinho, a gente vai adicionar a role de manager. Manager, pronto. Então o nosso usuário Zezinho agora tem a role de manager. Só selecionei e dei um add, bem fácil de fazer. Vou fechar essa tela aqui. Opa. E vamos nos logar de novo, tá? Vou abrindo de novo uma tela. Eu vou botar login aqui. Pronto. Cheguei na página de login da nossa aplicação Adega. Vou colocar o usuário Zezinho, que não estava conseguindo acessar a página de home. Senha, login. Agora sim o nosso usuário Zezinho ele tem acesso à nossa página de home, tá? Agora vamos fazer uma outra coisa, pessoal.
Eu vou desfazer um pouco isso que eu fiz aqui em relação ao Zezinho e tal. Vou lá na página de home e vou tirar a obrigatoriedade de ter a role de manager. E vou remover também a role de manager do Zezinho. Mas ele vai conseguir se logar. Só que como é que a gente faz para verificar em cima de um elemento aqui da nossa página se o usuário tem a role ou não? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse botão que está aqui, Add Wine, e vou dizer que para a gente poder visualizar, o usuário poder visualizar esse botão, ele tem que ser um manager. Aí o Zezinho ele não vai ter mais essa role de manager. O comportamento que nós esperamos é que o botão não apareça, tá? Então, vou até fazer melhor. Eu vou deixar a role de manager do Zezinho e vou entrar e vocês vão ver o botão e depois eu tiro. Acho que fica mais claro de fazer dessa forma. Como é que a gente faz para verificar a role, tá, pessoal? A gente já tem aqui uma função que a gente pode utilizar, que é o Check Manager Role. Só que essa função a gente não consegue botar ela numa Client Action, tá? Senão simplesmente pegaria o botão, seria mais fácil de fazê-lo, tá? Aqui a gente tem que criar uma Server Action, ou a gente pode criar também um outro elemento, que é esse elemento aqui. E a gente vai criar um Data Action, tá, pessoal? A gente consegue colocar aquela validação de roles também dentro do Data Action. Basta ir na página que a gente quer criar essa Data Action, botando à direita, é a quarta opção aqui, ó, Fetch Data from Other Sources. Eu vou clicar, eu vou dar um nome, que vou chamar de Check Manager Role, para a gente se lembrar, certo? Esse Data Action ele já é criado com uma variável de saída que vai devolver algum valor, tá? Eu vou colocar aqui isManager, vou dar o nome dessa variável. Como usei no nome a palavrinha is, né? Ele já entendeu que é do tipo booleano, tá bom? Vamos pegar aqui dentro da nossa Check Manager Role e vamos arrastar simplesmente a nossa Data Action que já foi criada automaticamente quando a gente criou a role para cá, certo? Ela tem que ter um parâmetro de entrada. Qual que vai ser o parâmetro de entrada? Ele já está sugerindo aqui para a gente o usuário logado, né? Que é essa função getUserID, que é o que eu vou selecionar. E a gente vai ter que devolver uma saída, né? A gente tem que pegar o conteúdo dessa variável hasRole e vamos jogar para fora dessa nossa ação aqui, né? Que está validando se tem a permissão ou não. Então, o conteúdo da nossa variável, a nossa variável que vai capturar essa informação se tem a role ou não é a isManager, e ela vai receber o valor que vai vir dessa hasRole. Tudo, a própria plataforma já foi nos sugerindo aqui e a gente preencheu. Então, só lembrando, pessoal, ao a gente chamar aquela Data Action chamada Check Manager Role, ele vai executar essa ação aqui que verifica a role também chamada Check Manager Role, e o conteúdo dessa verificação ele vai jogar para a nossa variável isManager, tá? Que foi criada quando nós criamos a Data Action, tá? Então tá tudo aqui encadeado, ó. Tá bom? Como é que a gente faz para que o botão apareça se o nosso usuário tiver a role manager ou não? Eu vou clicar aqui na nossa página, vou clicar em cima do botão e tem aqui uma propriedade aqui do nosso botão que é visível. Então aqui o padrão é verdadeiro, ou seja, quando a gente cria um botão ou cria um elemento na página, geralmente esse parâmetro está como visível. Tá? E ele pode receber valores true ou false, mas ele pode receber também outras coisas. Então eu vou dar 2 cliques nele e vou clicar aqui para substituir. Em vez de ser já o valor true, eu vou colocar o valor que tiver dentro dessa variável isManager, certo? Que vai receber um valor através daquela validação toda que nós criamos através daquele Data Action, tá? Eu vou dar um close e vou dar um publish. Neste momento eu não retirei ainda a permissão de role do nosso usuário Zezinho, tá? Então eu vou... Eu estou logado com o meu usuário Zezinho e eu estou vendo que eu estou aparecendo aqui o botão Add Wine, tá? Ou seja, o usuário Zezinho ele tem a Role Manager e está sendo feita a validação e o botão está aparecendo. Eu vou dar um logoff aqui
para a gente poder depois fazer o próximo teste. Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora, eu vou voltar para a nossa página e vou fazer com que um usuário registrado comum também possa acessá-la, né? Não só usuários manager, né? Então, para fazer isso, eu vou clicar aqui de novo no botãozinho registrado. Ao fazer isso, tanto os usuários registrados quanto os usuários manager podem acessar a nossa página home, tá bom? E eu vou dar um publish nisso. E eu vou remover a permissão do usuário Zezinho, ele não é mais um manager, tá? Então ele vai conseguir acessar a página, mas vamos ver o que vai acontecer com o botão, tá? Botão AddWine. Deixa eu abrir aqui, para facilitar eu já pego o link aqui, fica mais fácil. Ctrl C, vamos lá na gestão dos nossos usuários, users. Pronto, estou logado com o usuário Leandro Togs aqui automaticamente. Então vamos em Zezinho, eu vou tirar a permissão de manager agora dele, ele não tem mais, tá? Basta eu passar o mouse em cima, já aparece um botãozinho aqui, remove para mim, remover. Então o Zezinho agora ele não é mais um manager, mas ele é um usuário registrado, então ele vai conseguir entrar na nossa, esperamos que ele consiga entrar na nossa aplicação. Então vamos lá, zezinho@acme.com, 1, 2, 3, 4, 5, aquele usuário, aquela senha lá padrão. Login. Como a gente esperava, o usuário Zezinho está entrando na nossa aplicação. Só que ele, como não tem mais a Role Manager, ele não tem acesso ao botão AddWine, tá? Que é um botão onde nós dissemos que só aqueles usuários que têm a Role Manager vão poder visualizá-lo. Tá bom, pessoal? Com isso encerramos a aula de hoje. Até a próxima.